Todo autor gosta de criar, de escrever, de contar as suas histórias. Mas tão mais importante que isso, para quem quer publicar um livro, é fazer um projeto de publicação. Como assim um projeto de publicação? É pensar que livro você está publicando, qual é a sinopse, para quem é esse livro, qual é o nicho de mercado que esse livro vai circular, para que idade que esse livro vai funcionar melhor. Se é um livro para ser publicado em Porto Alegre, ou para o Brasil inteiro, ou em São Paulo, se é um livro para ser publicado no meio digital, talvez até um livro para se publicar em inglês, por exemplo. Esse projeto vai dizer muito sobre o livro depois. Alguns autores fazem o projeto depois do texto do livro escrito. É possível, é bem comum isso acontecer. Mas também é possível, se você não escreveu ainda o seu livro, que você primeiro pense no projeto para depois escrever o livro. Questões de regionalismo, por exemplo. Eu vou usar uma palavra mais regional ou não vou? Depende do projeto do livro. Então, 3 aspectos importantes para pensar o projeto do livro são: primeiro, o público a que está destinado o teu livro. Não significa que vai excluir um público. Ah, meu livro é para adolescentes de 11 a 12 anos, quem tem 13 não pode ler. Não é isso. Mas se você sabe que o livro é para adolescentes, numa idade ali entre 10 e 12 anos, você sabe que tipos de livro essas pessoas gostam de ler, sabe qual é o gênero de texto que eles preferem, os assuntos que eles preferem. Se um adolescente de 17, 18 anos buscar o seu livro, ótimo, público-alvo não é excluir ninguém, mas pensar um público é muito importante. Eu tive uma experiência numa editora que eu trabalhei de um livro que era maravilhoso, muito bem feito, páginas coloridas, bem escrito. Vendeu 3 exemplares. Por quê? Porque não havia pessoas interessadas naquele assunto. As pessoas interessadas naquele assunto eram 3. Então era muito específico o tema daquele livro. O segundo tópico a pensar no planejamento são os custos. Você quer fazer um livro de quantas páginas? 100 páginas? 400 páginas? O livro precisa ter páginas coloridas? O livro precisa de ilustração? Tudo isso interfere no custo do livro, interfere no preço que o livro vai ter para o leitor e pode interferir, inclusive, na classe social do leitor que vai adquirir esse livro. Então, pensar em custos do projeto é importante também antes de sair por aí procurando uma editora ou gastando para publicar o seu livro. Quanto vai, afinal de contas, custar esse livro? Qual é o orçamento necessário para esse livro? E o terceiro ponto importante é o gênero de texto do seu livro. Como assim gênero de texto? Eu sempre digo que as pessoas ficam muito assustadas. Ah, será que eu tenho ou não tenho inspiração e talento para escrever? Todos nós temos talento. As pessoas buscam um curso desses, se preparam, se qualificam, investem, é porque elas têm um comichão dentro delas que nós vamos aqui chamar de talento ou inspiração. A pergunta é, para que será que você tem um talento? O talento do jogador de futebol é ser zagueiro ou é ser atacante? Se for atacante, é atacante que cabeceia ou atacante que joga com a bola no chão? Então, pensando na literatura, será que seu talento é para romance? É para conto? É para poesia? É para miniconto? Então, o gênero do seu livro é importante para definir também qual o público que ele vai atingir, quantas páginas ele vai ter. Mais específico do que isso, nós podemos ter um livro de narrativa longa com textos de literatura fantástica. Você não vai procurar uma editora que publica livros eróticos. Você tem que descobrir que editoras publicam livros de literatura fantástica que podem se interessar por esse texto. Então, se o planejamento estiver bem construído, com público bem definido, custos bem calculados e o gênero de texto bem pensado e bem trabalhado, o sucesso, a chance de sucesso do livro depois é maior.